Tenha teu contentamento em Jesus Cristo. Parte 01, dia 19 de novembro de 2025. Pois aprendi a estar contente com isso em qualquer estado em que me encontre. Filipenses 4:11. O apóstolo Paulo era um homem muito erudito, mas não menos importante entre suas múltiplas aquisições na ciência. Foi esta: ele aprendeu a estar contente. Tal aprendizado é muito melhor do que muito do que é adquirido nas escolas. Seu aprendizado pode olhar atentamente para o passado, mas muitas vezes aqueles que selecionam as relíquias da antiguidade com entusiasmo são negligentes sobre o presente e negligenciam os deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode abrir as línguas mortas para aqueles que nunca obterão nenhum benefício vivo delas. Muito melhor, o aprendizado do apóstolo era uma coisa de utilidade sempre presente e útil para todas as gerações. Uma dessas realizações mais raras, mas uma das mais desejáveis. Coloquei o sênior e o mais instruído de nossos homens de Cambridge na forma mais baixa, comparado com este apóstolo erudito, pois este certamente é o mais alto grau em humanidade são qual um homem pode possivelmente ter aprendido, em qualquer estado que esteja, a estar contente. Você verá imediatamente, pela leitura do texto, na própria superfície, que o contentamento em todos os estados não é uma propensão natural do homem e da mulher. As ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem e à mulher como os espinhos ao solo. Você não precisa semear cardos e amoreiras. Eles surgem naturalmente, porque são nativos da terra, sobre a qual repousa a maldição. Então você não precisa ensinar os homens e as mulheres a reclamar. Eles reclamam rápido o suficiente, sem nenhuma educação. Mas as coisas preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos trigo, devemos arar e semear. Se queremos flores, deve haver o jardim e todo o cuidado do jardineiro. Ora, o contentamento é uma das flores do céu, e se quisermos, deve ser cultivado. Não crescerá em nós por natureza, e somente a nova natureza que pode produzi-la. E mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus semeou nela. Paulo diz: eu tenho aprendido a me contentar, tanto quando dizer que não sabia como uma vez. Custou-lhe algumas dores para alcançar o mistério dessa grande verdade. Sem dúvida, ele às vezes pensava que havia aprendido e depois sucumbia. Também, como os meninos da escola, ele tinha os nós dos dedos batidos. Frequentemente ele achava que não era fácil aprender essa tarefa e, quando finalmente a alcançava, podia dizer: aprendi, seja qual for o estado em que me encontre, com isso se contentarei. Ele era um velho de cabelos grisalhos à beira da sepultura, um pobre prisioneiro encerrado na masmorra de Nero em Roma. Nós, meus irmãos, poderíamos muito bem estar dispostos a suportar as enfermidades de Paulo e compartilhar a masmorra fria com ele, se também pudéssemos, de alguma forma, atingir tal grau de contentamento. Não ceda a nenhum de vocês a tola noção de que você pode se contentar sem aprender ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercido naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida gradualmente. As próprias palavras do próprio texto podem sugerir isso, mesmo que não o saibamos por experiência. Não precisamos ser ensinados a murmurar.
mas devemos ser ensinados a concordar com a vontade e o beneplácito do Senhor nosso Deus. Quando o apóstolo pronunciou essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o versículo 12. Eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em todos os lugares e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Observe primeiro que o apóstolo disse que sabia como ser humilhado. Um conhecimento maravilhoso esse. Quando todos os homens nos honram, podemos muito bem ficar contentes. Mas quando o dedo do escárnio é apontado para nós, quando o nosso caráter é tido em má reputação e os homens nos assobiam à beira do caminho, é necessário muito conhecimento do Evangelho para ser capaz de suportar isso com paciência e alegria. Quando estamos crescendo e crescendo em posição, honra e estima humana, é um trabalho fácil ficar contente, mas quando temos que dizer como João Batista, em nenhum de nós aprendeu o que o apóstolo sabia, se não estivermos tão prontos a glorificar a Cristo pela vergonha, pela ignomínia e pela reprovação, como pela honra e pela estima entre os homens. Devemos estar prontos para desistir de tudo por Ele. Devemos estar dispostos a descer, a fim de que o nome de Cristo possa ascender e ser mais conhecido e glorificado entre os homens. Eu sei como ser humilhado, diz o apóstolo. Seu segundo conhecimento é igualmente valioso. Eu sei ter abundância. Há muitos homens e mulheres que sabem um pouco como ser humilhados, que não sabem nada como ter abundância. Quando são colocados na cova com José, eles olham para cima e veem a promessa estrelada e a esperança de uma fuga. Mas quando eles são colocados no topo de um pináculo, suas cabeças ficam tontas e eles estão prontos para cair. Quando eram pobres, costumavam lutar contra isso, como disse um de nossos grandes poetas nacionais. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos ensinar tudo a respeito daquilo que o Pai mais deseja de nós. Dá-nos da tua bênção, a tua graça, o teu amor, no nome seu, no teu santo nome, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.